Oi, pessoa linda, tudo bom? Boa noite, mais uma segunda-feira. Vamos falar de relacionamentos saudáveis. É o papo oposto ao que a gente teve na semana passada. Semana passada nós falamos de relacionamentos abusivos, relacionamentos adoecidos. Aqueles relacionamentos que nos fazem mal, que promovem enfermidades na nossa alma, né? E muitas vezes até no nosso corpo físico. Bem, esses relacionamentos abusivos, eles se caracterizam, né, por pistas que nos são dadas tanto por um quanto pelo outro. E eu falei sobre essas duas figuras, né? É aquela velha história que quando um não quer, dois não brigam. Em relação aos relacionamentos abusivos, acontece a mesma coisa. Quando um não quer, dois não estabelecem um relacionamento abusivo. E os relacionamentos abusivos, eles se configuram por manipulação. E aí eu abordei, né, várias características do manipulador e várias características do manipulado. Né? O manipulador, ele se coloca... Boa noite, Mari. Seja bem-vinda. Me fala se você está me ouvindo direitinho, se está tudo ok. E a gente vai seguindo. Tá bom? Já estamos aí em 2 minutos, mas as pessoas vão chegando aos pouquinhos, umas entram, outras saem, mas é assim mesmo. Me fala se você tá me ouvindo, tá bom? Você tá me vendo direitinho, eu fico aqui balançando na cadeira, vou tentar ficar mais parada. E deixa eu escrever um recado aqui. Vamos lá. Então, deixa eu só ver se a Mari está respondendo. Preciso saber se vocês estão me ouvindo, se a qualidade está chegando. Ai! Amém, querida. Obrigada, Sandra. Que bom. Então tá. Então eu vou tocar o barco aqui, tá bom? Então, como eu estava dizendo, na semana passada, a gente estava falando de relacionamentos abusivos, né? Um tema bastante oportuno para o momento que a gente vive, em que as famílias estão muitas vezes enclausuradas dentro das suas casas. Obrigada, Maristela, por esse retorno. E muitos desses relacionamentos abusivos acabam chegando a um extremo, né? E muitas vezes nós estamos nesse emaranhado de uma relação que nos faz mal sem nos darmos conta disso. E aí eu acho muito pertinente trazer esse assunto a uma reflexão nossa sobre o que configuraria, então, esse perfil do manipulador e do manipulado. Uma coisa importante, antes de eu falar dos relacionamentos saudáveis propriamente ditos, né? Muito do que a gente identifica como sendo saudável é por eliminação daquilo que não é saudável. Então, é legal a gente configurar o que não é saudável, para daí sim ficar com mais clareza daquilo que está dentro dos padrões, né? E, gente, vai marcando aí, ó. A Roberta me fez lembrar, anotem aí o nome de um amigo, marca, chama, e é bem legal porque, assim, acaba compartilhando um conteúdo que é precioso, né? Muitas pessoas, como eu falei, estão aprisionadas em relações que adoecem. Isso não pode continuar, não pode acontecer, né, de jeito nenhum. Então, assim, como eu falava, o manipulador, ele é uma figura que meio que se coloca no lugar de Deus, né? Se a gente pensar nos padrões bíblicos como base para nossa reflexão. Ele impõe condições, ele quer controlar situações que naturalmente não deveriam ser controladas, né? E aí essa manipulação torna a relação uma relação de domínio, e nenhuma relação deveria ser de domínio, né? Nós deveríamos ter uma relação de interdependência e não de dependência do outro. E essa dependência, que é, no caso emocional, ela alimenta essa relação adoecida. Então, o manipulador necessita manipular o outro, e o outro também sente a necessidade de ser conduzido pelo manipulador. Eu dizia que, às vezes, as pessoas se colocam no lugar de vítima quando se veem como manipuladas por outro, mas o manipulado é tão manipulador quanto o manipulador. Não sei se eu me fiz entender, mas a pessoa que é dominada na relação, vamos colocar assim,
ela permite ao outro, ela dá ao outro esse poder. Eu tô aqui com um barulhinho que eu não consigo tirar do chat. Deixa eu só avisar aqui que o menino que está me ajudando no site, eu tô numa live, para ele não continuar mandando mensagem, que eu não sei desativar o barulhinho, gente, desculpa aí. E até perdi o fio da meada. A pessoa que é manipulada, ela se permite essa condição, né? Se ela quisesse sair dessa relação, ou pelo menos se ela tivesse consciência disso, ela daria um basta, né? Claro que muitas pessoas se deixam manipular porque não se dão conta de que isso está acontecendo, né? De que elas estão sendo manipuladas. Então é importante trazer aqui essas pistas, e eu fiz isso na semana passada, eu não vou repetir essas características, porque elas foram bem explanadas assim, vale a pena, fica aqui o convite, né, para vocês assistirem a live da semana passada, que ficou gravada no Watch, tá bom? Do Facebook. Então, o pessoal tá chegando, tô vendo aqui minha tia, Roberta, Mari, bem-vindas, queridas, muito bem-vindas à live, já vamos para 6 minutos, passa tão rápido, né, gente? Que loucura! Eu tô muito feliz com as lives, antes de eu entrar no assunto propriamente dito da noite, eu queria falar um pouquinho sobre a minha felicidade de estar fazendo esses momentos com vocês, de estar vendo essa repercussão, né? Muitas vezes a gente não tem a presença durante a live, mas muitas pessoas assistem ao conteúdo posteriormente, isso é muito bacana. Além de deixar a live registrada no Facebook, eu tenho feito a gravação do vídeo e colocado no meu canal do YouTube. E, inclusive, algumas lives, as primeiras, eu já consegui fazer algumas edições e vou começar a postar alguns trechos específicos com os temas, né, pertinentes, porque muitas vezes a pessoa não tem tempo de assistir a 1 hora, 30 e tantos minutos, mas ela anseia por respostas em relação a alguns temas que a gente aborda. Então, eu estou transformando isso em pequenos vídeos para postar no canal do YouTube, e na próxima semana, acho que até essa semana, a gente já consegue começar a ter esse retorno lá no canal. Então, eu convido vocês a conhecerem o meu canal no YouTube, porque lá já tem um conteúdo bem bacana para vocês compartilharem, né? E para as pessoas começarem a encontrar respostas aí em relação a algumas questões mal resolvidas nas suas vidas, assim como um dia eu já tive, né? Consegui resolver, graças a Deus. Hoje é um prazer imenso poder compartilhar isso, transbordar tudo isso para vocês. Além do canal, eu tenho o meu site, www.micaela.com, Micaela Roberto, Micaela com K, micaelaroberto.com. Lá também vocês podem conhecer um pouquinho mais a meu respeito. E essa semana nós vamos colocar no ar o site da Missão Asa, www.missãoasa.com, em que o trabalho que a gente desenvolve junto à Missão Asa vai ficar um pouco mais transparente, mais presente aí para vocês conhecerem, não só o trabalho com os cursos que a gente está produzindo online, mas com os livros que a gente publica em parceria com diferentes autores fantásticos que têm sido nossos parceiros aí no Reino de Deus, para espalhar essa cura, para espalhar essa libertação através do tratamento do caráter, porque não adianta a gente mistificar os processos espirituais quando muito deles depende de um posicionamento da nossa parte em aplicar na nossa vida alguns princípios bíblicos, né? E um dos princípios que é o que eu trago aqui é o da assertividade. Então, assim, assertividade é uma palavra com 2 S's, pouco utilizada por nós brasileiros, mas preciosa para os nossos relacionamentos, para nossa identidade, para quem nós somos e como nós interagimos com as pessoas. O que é ser assertivo, né? Ser assertivo é saber dizer sim quando eu tenho que dizer sim, e saber dizer não quando eu tenho que dizer não. E muitos de nós não conseguimos fazer isso, né? Oi, Rejane, Roberta, tem gente falando aqui, já tem algumas perguntas, já vou começar a dar uma olhada aqui para a gente interagir. Mas concluindo aqui o que é ser assertivo, e aí eu pergunto para você, você consegue dizer sim quando tem que dizer sim? E consegue dizer não quando tem que dizer não? Se você identifica em você essa dificuldade, há uma grande chance de você entrar nesse jogo da manipulação nos seus relacionamentos, ou sendo quem manipula, ou sendo quem se deixa manipular. E então, assim, é uma coisa interessante da gente pensar. Deixa eu ler a pergunta da Roberta. Você acha que seria certo dizer que relacionamentos abusivos não se dariam apenas por um casal, mas também por pais com seus filhos? Com certeza, Roberta.
os relacionamentos abusivos, eles não ocorrem apenas entre casais de namorados ou de marido e mulher. Eles ocorrem em qualquer tipo de relação. Eles podem ser presentes nas relações de pais e filhos, nas relações de amizade, nas relações de emprego, nas relações entre líder religioso e liderado, no caso, né, na igreja evangélica, por exemplo, que é a minha religião, entre pastor e ovelha, né, e membro, entre líder das mulheres e uma mulher, e por aí vai. Então, é muito comum, professor e aluno, né, o abuso emocional, ou seja lá qual for, a manipulação, ela pode estar presente em qualquer relação, né, entre pessoas. Por isso que é importante a gente identificar esses perfis para que a gente não entre nesse jogo, porque se a gente tem uma tendência de se deixar manipular, isso vai acontecer em mais de uma relação. Dificilmente uma pessoa é manipulada numa relação em casa e não é no trabalho, ou não é na igreja, ou não é entre amigos, né? Porque a tendência é da gente se aproximar com perfis que se afinam, que se sintonizam com o nosso. E uma pessoa que se deixa abusar, ela meio que repete esse padrão de comportamento e acaba atraindo abusadores, né? E claro, o abusador, o manipulador, ele vai buscar se relacionar, ainda que inconscientemente, com pessoas que permitem que ele exerça esse poder, né? Então é interessante a gente pensar nisso. E uma vez identificar esse perfil, tentar desconstruir esse padrão, né? O que a gente precisa entender é que muitas vezes um comportamento que a gente tem, né, um perfil, um padrão, ele foi construído ao longo de muitos anos, de uma vida inteira. E quando a gente se dá conta daquilo, a gente quer mudar da noite para o dia e não é fácil, né? Eu lembro que 5 anos atrás, 5 anos e meio atrás, eu percebi que eu percebi não, né? Eu fiz um curso em que eu me dei conta de que eu era uma pessoa manipuladora. E isso me trouxe muito desconforto, porque quando a gente não tem uma autopercepção clara e começa a se colocar na frente do espelho e enxergar os próprios defeitos, isso é muito desconfortável. Quando eu identifiquei esse padrão de comportamento, tudo ficou claro. E aí, cada vez que eu começava a agir de forma a me ver fazendo aquilo que identificava, que caracterizava um manipulador, eu passava a perceber o que antes eu não percebia. E isso, ao mesmo tempo que me gerava um desconforto, me parava, né? Então, eu começava a desconstruir certos padrões de comportamento, mas muitas vezes, quando eu via, eu só percebia isso depois de ter feito. Então, assim, 5 anos e meio atrás. E ainda hoje eu me pego fazendo coisas ainda dentro desse padrão de comportamento. E aí, quando eu penso, nossa, eu fiz de novo. Poxa, né? Às vezes a gente consegue perceber logo antes de começar ou quando está começando, mas é uma vida inteira, né? Eu estou com 47 anos, foram 42 anos agindo de uma determinada forma, vamos colocar assim, e 5 anos tentando sair disso. Então, não é fácil, né? E a gente precisa também respeitar os próprios limites em relação a isso, né? Deixa eu ver, tem um monte de gente entrando. A Monique aqui, linda, minha ex-aluna, está dizendo que ela está aprendendo a dizer não quando não quero dizer, né? Como? Aprendendo a dizer não quando não quero dizer sim. Sim, aprendendo a dizer não quando tem que dizer, né? Não é fácil. Nas relações de emprego é bastante comum, sim. Toda relação que tem algum nível de subordinação, a manipulação tende a estar mais presente, né? Mas quando a gente pensa no casamento, que é um padrão muito, muito comum, né, em que se configuram essas relações, é triste, né? Porque por mais que a gente viva numa cultura machista, não deveríamos ser dominando o outro, e sim parceiros, né? E a ideia da interdependência deveria ser mais clara entre nós. A gente deveria aprender a construir essa relação dessa forma, né? Trazendo para o âmbito da igreja, esse conceito da mulher submissa, da mulher. Acho que a palavra submissa configura bem o que eu quero dizer. Ele acaba permitindo que as mulheres se coloquem, muitas vezes, de uma forma equivocada, num lugar de passividade, né? E aí elas permitem ao homem exercer um poder para além do que deveriam, né? Sobre essa relação. Aliás, quero deixar aqui o convite
A partir de amanhã até o dia 30 de junho, nós teremos live todos os dias, menos domingo, tá? Porque domingo eu tenho meu culto e tal. E então, a partir de amanhã, sempre vou ter um convidado. Como eu tenho convidados, eu não consigo fazer a live no Facebook. Então, as pessoas que ainda não têm Instagram, se quiserem acompanhar minhas lives, eu convido vocês a fazerem um perfil do Instagram, nem que seja só para isso, gente. Porque há uma tendência, né, de a gente estar migrando. O Instagram tem mais a configuração para esse tipo de ação. E o trabalho da Missão Asa eu acabo desejando divulgar mais lá no Instagram, ele funciona mais para isso, para os objetivos que a gente tem. E aí eu vou estar convidando, porque lá eu consigo dividir a tela, aqui não. E aí a gente consegue bater um papo gostoso sobre vários temas. E um dos temas desta semana, se eu não me engano, é na quarta ou na quinta-feira, não lembro agora o dia, mas acho que é quinta. A gente vai falar sobre ser mulher e ser cristã hoje, né? E aí a gente vai falar um pouco sobre essa questão da submissão, de novo essa questão dos relacionamentos vai surgir, e é uma coisa interessante de a gente amadurecer, pensar, porque a gente pensa de uma forma muito fora, muitas vezes, do padrão do reino de Deus, e acha que está pensando as coisas e funcionando de uma forma que tudo bem, mas na verdade está se fazendo mal, ou está vivendo de um jeito aquém do que Deus gostaria que a gente fluísse. Minha mãe mandando um beijo ali, linda, maravilhosa. Então, a Monique está perguntando como romper esse padrão de maneira consciente. Não existe fórmula mágica, né, para nada nessa vida. A gente vai ter que começar a desenvolver um processo de autopercepção muito honesto, né? A gente precisa começar a se enxergar e a reconhecer em si onde é que está errando e começar a mudar isso, né? A parar quando não sabia parar, a dizer não quando não dizia, e fazer isso com muita paciência e com muito amor, né? Uma coisa que eu aprendi, assim, quando eu comecei a colocar tudo isso em prática, principalmente falando do casamento aqui, né? Que eu acho que é um tipo de relação que acaba atraindo a nossa atenção, assim, para esse cuidado. Quando eu comecei a entender que alguns comportamentos que eu tinha eram muito fora do que deveriam ser, e comecei a mudar isso, eu acabei fazendo isso de uma forma um tanto agressiva, um tanto. Sabe aquela coisa, pá, pum, então não, então pá. E aí eu lembro que um dia, muito angustiada, porque não estava funcionando muito bem, um amigo meu e mentor de uma vida inteira, caminhando em Cristo, aí ele me disse assim, Mica, você está fazendo tudo certo. O problema não é o que você está fazendo, mas o como você está fazendo. Porque tudo que você faz, quando começa se corrigir, a tentar mudar um padrão e a tentar se encaixar dentro do padrão do reino de Deus, é que tudo tem que ser feito com muito amor. Então, assim, você tem que, ele usou essa expressão e eu gostei muito dela, você tem que encharcar de amor o que você faz. Então, até para dizer um não, quando a gente sabe que tem que dizer não, esse não precisa ser um não agressivo, né? Porque já é difícil dizer não, é difícil ouvir o não. Você não tinha esse hábito, aí de repente você cria coragem e começa a dizer. Então, isso tem que ser feito de uma forma amorosa. Por mais que seja no sentido de corrigir a pessoa, de exortar a pessoa, ou de dar um basta a uma determinada situação, a gente pode escolher fazer isso em amor, né? E quando é em amor, isso é recebido de outra forma e funciona muito melhor, né? Porque é o como a gente faz que vai tornar aquilo bem ou mal recebido pelo outro, né? Deixa eu ver se tem aqui a live todos os dias. É muito legal. Gente, tem muito convidado bom, muito assunto bacana, assunto para todos os gostos. Vamos ver o que vai dar, mas vai ter muito, assim, uma expectativa. Então, vamos lá. Beijo, Raquel. A Andresa está dizendo assim, ó, é muito difícil perceber quando estamos em um relacionamento abusivo. Muitas vezes nós achamos que somos culpadas desse ato. Toda a culpa, ela está fora do padrão, né? Se eu me sinto culpada de algo, eu preciso analisar o porquê dessa culpa, porque essa culpa não provém de Deus, Deus não te traz esse peso, ou essa culpa está relacionada com uma percepção de si mesmo distorcida, o que geralmente afeta tudo, né? Porque tudo que a gente vive em relação a problemas com o outro tem a ver com como a gente se vê, com a nossa identidade, como é que a gente percebe quem nós somos. Eu tenho alguns vídeos falando sobre isso no canal do YouTube e eu sugiro a quem não assistiu ainda assistir, porque vai ajudar a clarear algumas coisas.
Então, assim, se eu tenho alguma dificuldade em relação a me enxergar e a enxergar o meu valor, a enxergar as minhas motivações, as minhas limitações, isso vai afetar a maneira como eu me relaciono com o outro e pode me trazer algum nível de culpa. Mas isso também pode ser promovido pelo outro, né? O outro pode ser um especialista em me colocar culpa. E se eu compro essa ideia do outro, porque eu deixo o outro ser uma autoridade que tudo que ele me diz eu tomo como verdade para mim, eu estou agindo por passividade, eu estou agindo como uma manipulada. E isso, eu falava ainda na live passada, é uma forma de idolatria, ou seja, é quando a gente coloca a pessoa naquele pedestal de muita importância na nossa vida, a ponto de dizer amém a tudo que ela fala, ainda que o que ela fale seja ruim a nosso respeito, ou seja injusto, mas porque ela está falando, eu assumo como verdade e eu sofro com isso. Então eu preciso rever que lugar que eu coloco essa pessoa na minha vida, se esse lugar é o lugar que ela deveria ter de importância, não que com isso eu esteja dizendo, não dá mais bola para essa pessoa, joga fora essa relação, não é isso. Mas algumas relações, o casamento, por exemplo, né? Eu, quando percebi que colocava o meu esposo num lugar de altar, né, como um ídolo para mim, precisei tirá-lo desse lugar. Não quer dizer que eu joguei a relação fora, pelo contrário, a relação só ganhou com isso, porque ela se tornou uma relação cada vez menos adoecida, e nós fomos nos resolvendo dentro dela, nos respeitando cada vez mais, e hoje vivemos um relacionamento totalmente diferente do que vivíamos algum tempo atrás, porque entendemos esses padrões errados, né, de relacionamento. Deixa eu ver aqui o que ela está colocando. É muito difícil. Já falei. Na igreja a gente aprende que a mulher tem que ser sábia. Entretanto, muitas pessoas entendem a sabedoria como submissão, no sentido de aceitar tudo só para evitar atrito. Então, a submissão, ela não pode ser confundida com passividade. Esse é o erro. Gente, eu não trouxe aqui o meu livro, mas eu tenho um livro publicado chamado Você Está Pronta? Em que eu explico num capítulo só essas duas questõezinhas que são muito importantes. Até o nome do capítulo é Submissa? Eu? Porque eu sempre tive muita dificuldade a me submeter à autoridade. E isso sempre foi muito encarado como rebeldia dentro da igreja, enfim. Mas a gente precisa pensar que conceito que a gente tem de submissão. Eu não vou falar sobre isso aqui tão detalhadamente hoje, mas eu quero convidar vocês a lerem esse livro, principalmente as meninas que identificam algumas dificuldades com o casamento, com o relacionamento, com o namoro, porque esse livro, assim, é fruto da minha transformação, da minha experiência e da minha mudança de qualidade de vida e no casamento. Então, ali, alguns princípios muito essenciais para que a gente possa ter uma relação saudável são, assim, detalhados. E, inclusive, nas próximas 2 segundas-feiras, eu vou abordar 2 temas que eu pinço lá do livro, porque eu acho, assim, de uma riqueza muito grande para as mulheres hoje, né? O tema submissão, ele é muito mal interpretado e nos causa justamente esses equívocos de a gente não comprar a briga, não aceitar o que o outro faz para não entrar em conflito. E isso não é submissão, isso é passividade, é diferente. Interessante, né? Aí vocês ficaram curiosos para saber, mas então o que é submissão? Tem lá no meu site o e-book degustação para vocês começarem a ler, e vale a pena, hein? Não vou falar sobre isso hoje, não. Vou deixar o elefantinho atrás da orelha de vocês. Valéria, bem-vinda. Regiane, querida. Vamos lá. Ser sábia é difícil. Às vezes só quero dar uns berros e colocar a chateação para fora e a vida segue. Gente, às vezes a gente tem que aprender a colocar para fora, sim. A Monique está falando aqui uma coisa muito séria. A questão é aprender a fazer isso, né? Eu lembro, assim, de um episódio, acho que eu até já contei ele em algum momento aqui, acho que foi numa das lives, mas ela falou em berro, eu lembrei desse episódio de novo. A gente estava saindo, a gente mora num sítio e tinha um cachorro que gostava de correr do lado do carro. E sempre que a gente saía, ele corria atrás do carro, e nesse dia apareceu a galinha de um vizinho e o cachorro se enfiou embaixo do carro e a gente acabou atropelando o próprio cachorro, né? Ele ficou muito ferido, nós levamos o cachorro ao veterinário, mas ele não sobreviveu, ele teve que fazer cirurgia, mas não resistiu. E a gente voltou para o sítio, assim, arrasados, né? Eu e meu marido, os dois em silêncio, os três, porque o filho também estava junto, e aquela angústia.
E eu sabia que não tinha tido culpa nenhuma de ninguém, mas assim, sabe quando tu quer esganar a pessoa porque tu não aceita que aquilo aconteceu? Era o que eu estava sentindo. E aí, ao mesmo tempo, eu me culpava por estar sentindo aquilo, né? E eu pensava, eu preciso lidar com isso. E aí eu lembro que eu, de alguma forma, acho que troquei no Zap mensagem com uma amiga minha, ainda no hospital, enquanto esperava tudo se resolver. E eu disse assim para ela: a minha vontade é dar um grito. E ela, muito sábia, uma senhora, já disse assim: por que que não dá? E aquilo ficou martelando na minha cabeça. Sair gritando a louca, não dá também. E aquilo foi remoendo na minha cabeça, e naquele dia eu cheguei em casa, a gente estava mal, e eu pensei, eu preciso lidar com isso, eu não vou guardar isso, porque uma hora vai estourar. E aí eu olhei para o meu marido e disse assim para ele: te acalma, não te preocupa, mas eu preciso fazer aqui uma coisa, dá licença, não te assusta. Ele ficou me olhando sem entender, e eu dei um grito. A gente estava no sítio, não temos vizinhos, então a princípio não teria nenhum problema, ninguém ia ficar assustado pensando que alguém está matando alguém. O meu marido ficou assustado, óbvio, mas ele entendeu, né? Ele tomou um susto, mas eu avisei antes, enfim. E pronto, passou. Aquela vontade de esganar passou, aquela angústia passou, tudo passou porque eu coloquei para fora. A gente precisa aprender a expressar a nossa ira, expressar de forma sábia, expressar, às vezes, de forma artística, né? De uma forma saudável. Porque se aquilo fica aprisionado, é como uma panela de pressão, uma hora vai sair. E vai sair da forma errada. Então, a gente precisa identificar essas questões, né? É muito sério. Mas vamos ao que interessa, que já estamos quase na metade da live e eu ainda não falei dos relacionamentos saudáveis, né? A gente já falou de algumas coisas relacionadas aos adoecidos, mas o que caracterizaria um relacionamento saudável? Primeiro vamos falar do que caracteriza um relacionamento adoecido, porque isso eu acho que eu não cheguei a falar na última live. Eu tenho aqui algumas características. Um sintoma, né? Alguns sintomas de relacionamentos doentios. Um deles é o ciúme frequente e exagerado. O ciúme, em até algum nível, ele mostra um zelo, um cuidado, um amor, né? Uma preocupação, e tudo bem por isso. Mas quando ele é exagerado e frequente, ele mostra um certo domínio, ou um desejo de domínio para com o outro. E isso não é saudável. Então, se você identifica em você um padrão de extremo ciúme, ou no seu parceiro, na sua parceira, isso mostra que essa relação ela não está saudável como deveria. A possessividade é uma consequência, né, ou é a causa, enfim, do ciúme exagerado, ela também vai sinalizar uma relação que não está bem. Né? A exclusividade. A exclusividade é aquela sensação de que é aquele desejo de ter a pessoa só para você. Sabe, isso acontece em amizades, né? Existem amigas que ficam indignadas quando a outra amiga tem uma outra amiga, né? É como se eu tivesse que ser amiga exclusiva só de você. E isso não é legal, né? Isso não é saudável. Esse amor que a gente tem para com o outro, seja o amigo, seja o marido, seja o filho, não se esgota, né? Se eu tiver um filho, eu vou dar conta de amá-lo. Se eu tiver 10, eu vou dar conta de amar os 10. E não é porque eu amo um que eu não vou amar o outro. Então, eu não vou acabar, esgotar a minha quantidade de amor e de afeto para um e deixar de dar para o outro. Então, não tem porquê eu querer que aquela amiga seja só minha, que ela só ande comigo, que ela só queira me dar atenção. Não existe isso. Se isso existe, é porque a minha relação com essa pessoa não está saudável. Então, avalie aí qual é o teu caso, né? Um outro problema das relações que são adoecidas é a sexualização da relação. Muitas vezes as pessoas não conseguem manter uma amizade sem sexualizar essa amizade. E isso sinaliza que ela tem alguma coisa fora do lugar, no sentido de não uma carência extrema que chega às vias de sexualizar aquela relação só porque a pessoa te deu atenção, então já acha que ela tá te dando mole, por exemplo. Ou tu já quer, já se apaixona, né? E é interessante falar sobre isso, porque, por exemplo, entre mulheres, pode acontecer o desejo pela outra, pela amiga, ainda que a pessoa não tenha um perfil homossexual. E isso gera muita confusão na cabeça das pessoas, porque de repente uma mulher que nunca se viu com desejos homossexuais se vê de alguma forma extremamente apegada e tendo às vezes algum tipo de desejo pela amiga, mas na verdade não é por uma questão de homoafetividade, de homossexualidade, mas
por algo que está adoecido e que acaba afetando essa relação. Então, tem a ver com carência, tem a ver com processos de rejeição, tem a ver com outras questões da pessoa que precisam ser identificadas, tratadas, para que isso, de alguma forma, não gere, né, não afete essas relações que não deveriam estar sendo sexualizadas dessa forma, sendo conduzidas dessa forma, né? Então, muitas pessoas se envolvem no trabalho, com colegas, porque não sabem separar essas coisas. Muitas pessoas se apaixonam com uma facilidade imensa por outras pessoas que não tem nada a ver com o seu perfil, né? E com o que elas estão buscando, mas porque elas não sabem dosar essa relação. Tá bom? O que mais? Quando a relação não está saudável, todos os planos que você faz envolvem sempre essa pessoa. Ou seja, você não consegue fazer nada que não tenha essa pessoa envolvida. Então, por exemplo, vamos imaginar que a questão da amizade, porque isso é interessante de a gente pensar. Vamos imaginar que a gente tem um grupo de convívio na igreja e daí o pessoal marcou um passeio entre as mulheres, por exemplo. E aí fulana diz assim, não, mas se a Beltrana não for, eu não vou. Se a gente chega às vias de pensar assim, é porque essa relação, a gente tem que acender uma luzinha de alerta aí. Opa, por que se a fulana não for, ela não vai? Por que se alguém não estiver comigo, eu não vou me divertir? Não vai ser bom aquele passeio, não vai ser boa aquela programação. Eu preciso aprender a ter a minha vida, a lidar com as situações, não necessariamente grudada com essa pessoa. Seja ela meu cônjuge, seja essa pessoa meu filho ou minha mãe, seja quem for. Né? Tem gente que faz isso, por exemplo, em relação ao pastor. Não, se o culto não for com o tal pastor, eu não vou. Gente, então você não está indo à igreja por causa da palavra ou por causa de Deus, é por causa do pastor. Você criou uma relação de dependência emocional para com esse líder. Cuidado, isso é muito perigoso. Por que isso é perigoso em relação a um líder? Porque na primeira escorregadela desse líder, a tua fé vai pelo ralo, né? Quantas pessoas estão feridas e afastadas de Deus porque se decepcionaram com um pastor? Ou com um padre, no caso dos católicos. Só que não deveria, isso não deveria acontecer. Né? Porque você deveria ir para a igreja sabendo que o teu líder é um humano e ele vai errar. Ele vai fazer alguma coisa que não te agrada. Ele vai pisar na bola. E isso não tem nada a ver com a tua busca por Deus e pelas coisas de Deus. Né? Isso pode causar uma dor? Pode. Pode te fazer refletir sobre um monte de coisa? Pode. Mas abalar a tua fé a ponto de te levar a desistir dela, então o que você tinha não era fé, era uma relação de dependência emocional para com essa pessoa. Né? E aí esse exemplo serve para tantas outras coisas, né? Uma pessoa que não se permite mais ter amizade porque uma amiga se decepcionou e por aí vai, tá bom? A Giza está falando aqui, oi Giza, da Andréa Vargas, que trata muito profundamente a respeito desse tema, com certeza, eu bebo muito dessa fonte, né? A Andréa Vargas para mim é a referência em relação à dependência emocional, ela tem um vídeo fantástico sobre isso, e tem muita gente boa, né, gente, falando sobre essas temáticas. O Eurípides Mendes também é uma pessoa que fala muito sobre isso, o Cote, da Jocum. Gente, tem muita gente boa falando sobre essas questões. O que mais? A pessoa que é muito amarga, seca, solitária, né, que vive na solidão, é porque ela está aí marcada por relações que estavam adoecidas e agora se fechou para isso, né? Isso é um perigo. E uma outra coisa que também sinaliza uma relação adoecida é quando um responde pelo outro. Sabe aquela coisa assim, casal, por exemplo, eu e meu marido. Aí eu vou num determinado compromisso que ele faltou. E aí eles combinam alguma coisa, um churrasco. Nós vamos fazer um churrasco no domingo tal. Quem vai? Aí eu digo, eu vou. Aí a pessoa, tá, mas o teu marido vai? Não, ele vai. Gente, mas eu não perguntei para ele se ele vai. Eu já estou respondendo por ele? Isso quer dizer que eu que decido sem ele? Eu não perguntei se ele tem compromisso? Não, quer dizer, eu tomei a decisão. Isso não está bem. Eu vou dar um exemplo de quando eu conheci meu marido. Olha como eu era. Eu sempre dou esse exemplo nas minhas palestras, quando eu falo de casamento. Quando eu conheci meu esposo, ele era bem mais jovem que eu, enfim, e eu não gostava do jeito que ele se vestia. E aí, o que eu fiz? Sem consultá-lo, sem passar pela minha cabeça se ele ia gostar, se ele não ia gostar, sem querer saber que cor que era a cor preferida dele, se ele gostava de blusa com listras, se ele não gostava de blusa de polo, eu não queria saber. Eu simplesmente fui numa loja e eu comprei as roupas que eu imaginei que iam ficar maravilhosas nele. E dei para ele.
Simplesmente quando a gente decidiu ficar juntos, né, morar juntos, eu simplesmente dei fim em todas as roupas dele e comprei um guarda-roupa novo para ele, né? Enchi de roupas como eu gostaria que ele se vestisse. Achando que aquilo era fantástico, que eu estava abafando, né? E aí, quando ele chegou em casa do trabalho, eu fiz uma surpresa para você. Aí eu falei com toda a felicidade do mundo o que eu tinha feito e eu vi assim aquela cara de decepção, como quem diz: como assim? Cadê minhas roupas? O que você fez? Tipo, a vontade dele, eu acho que era me matar, né? Sumida ali. Ó, que se eu fosse ele e tivesse um pouco mais de sabedoria, ó, eu picava a mula era ali. Mas ele ficou. Louvado seja o Senhor por isso. Enfim, aí, um belo dia, 5 anos depois de casada, tô eu num curso e uma pastora foi contar de como ela era, né? Ela era sobre esse assunto, manipulação, e ela contou a mesma história. Quando ela contou a mesma história, gente, eu pensei, e eu achava que o que eu tinha feito não tinha nada de errado. Foi porque eu ouvi ela falando aquilo que eu me dei conta do meu erro. E aí foi que eu tive coragem de, voltando do curso, conversar com o meu marido, e ele desabafou, né? Indignado, ele ainda estava muito ferido com aquilo e tal. Depois, 5 anos eu estava com ele. Depois daquilo, quando precisei comprar roupa para ele, um dia eu tô indo na loja e comecei a escolher as blusas, tal, tal. Quando eu tô com as blusas guardadinhas já para levar pro caixa, ver aquele sininho. Tim! Será que ele vai gostar? E eu pensei, gente, tô fazendo a mesma coisa de novo. E aí eu passo a mão no telefone e pergunto, amor, assim, assim, comprei essas blusas. Aí eu acho que eu cheguei a bater foto, eu só descrevi, não lembro. E nessa hora ele disse assim para mim, eu não suporto blusa de lista, eu gosto de blusa de cor lisa. Gente, mas há 5 anos esse homem usava blusa de lista porque era tudo que eu mais amava e eu só comprava essas blusas para ele. E ali eu percebi nitidamente assim, um padrão de passividade da parte dele e de manipulação da minha parte, porque eu impunha o meu gosto e eu sequer tinha perguntado para ele. Depois de 5 anos de casados foi que eu descobri que meu marido só gostava de blusas lisas. Enfim, fazer o quê, né? Hoje em dia eu dou blusas lisas para ele, gosto muito das de lista lá, às vezes o outro ele abre uma exceção e compra uma, aceita comprar uma para mim, pelo meu gosto. Mas assim, são tantos exemplos. Teve uma vez que, eu não sei o que eu fui falar para ele, e eu disse assim para ele, eu vou fazer um macarrão, porque tu gosta de macarrão, né? Aí ele olhou muito sério para mim assim, ele, não. Eu tô meio suja assim, você não gosta de macarrão? Mas eu sempre faço macarrão pra ti, tu sempre come. Ele assim, eu como, mas porque tu faz porque é mais rápido, só que eu não gosto. E eu fui me dando conta assim, gente, eu não sei nem o que o marido gosta de comer. Porque eu impunha sempre o meu gosto. Então, quando eu comecei a perceber isso, eu fui saindo desses lugares. Jusceia, a sogra, sabe disso tudo, a gente dá risada. A sogra, tanto minha quanto dele, né? Joguei as roupas dele fora, Mari. Mari, meu marido já passou por cada uma. Que olha, micos da mica é pouco para ele. Mas vamos lá. Então, assim, as pessoas que manifestam dependência emocional, elas geralmente têm uma história de abuso, tá, gente? Ou de carência, de rejeição. Então, assim, elas têm um histórico, muitas vezes, de uma família desestruturada, que não deu a ela todas aquelas condições que ela precisava na infância, e aí trazendo esse desequilíbrio que gera essas relações adoecidas. Eu tenho um histórico bem complicado, enfim, de infância, tenho lidado com isso, trabalhado isso, identificado isso, né, e curado isso em Deus, e por isso estou aqui para compartilhar tudo isso que eu já vivi, mas assim, é um aprendizado constante, né, e como eu falei, é um padrão construído durante muito tempo. Sair desse lugar é difícil, né, mas é possível. A gente precisa ter muita, assim, muita paciência com a gente mesmo, né, o outro também, e ter a facilidade, ou melhor, não sei nem se é facilidade, porque não é fácil fazer, mas ter talvez a coragem de reconhecer que errou e voltar atrás, né? Dizer, não, não, parou, tô errando de novo, volta, desculpa, desconsidera, vamos lá, tô errando, tô repetindo o padrão, não quero, e aí começa a refazer alguns caminhos, né? Vamos lá. E aí, então, tendo falado os sintomas de um relacionamento adoecido, o que seria um relacionamento saudável, né? Olha que interessante, é bem difícil encontrar esses relacionamentos, tá? Não estou falando aí só de casamento, não. Mas as pessoas num relacionamento saudável são livres e generosas. Um relacionamento saudável, você tem que se sentir livre. Se você se sente de alguma forma aprisionada,
é porque tem aí alguma relação de poder, né? Claro que essa liberdade, ela não te dá o direito de não prestar conta do que você faz. Isso é outra coisa que é interessante a gente entender, né? Às vezes nós demoramos para entender algumas coisas. Por exemplo, uma pessoa que sempre viveu sem prestar contas a ninguém, uma pessoa como eu, por exemplo, que sempre tive um padrão muito independente, nunca tive meus pais me cobrando as coisas, eles sempre me deixaram um tanto solta, então eu nunca senti necessidade de prestar contas a ninguém. E aí eu acabo carregando esse padrão de comportamento no meu casamento, certo? Só que isso está errado, né? Porque se eu vivo na companhia de outra pessoa, é importante eu prestar contas a ela. Por exemplo, eu sou uma mulher casada, eu não posso sair gastando e comprando o que eu bem entendo sem consultar meu esposo, porque as finanças elas afetam o casal. E isso precisa ser algo construído pelos dois, né? E esse é um padrão, por exemplo, de comportamento que volta e meia eu me pego ainda fazendo, né? Porque é novo para mim, é relativamente novo, né? De uns 5 anos para cá, talvez um pouco menos, acho que de uns 2, 3 anos para cá, que eu desenvolvi esse comportamento de, opa, quero comprar tal coisa, vamos conversar. Somos nós dois que precisamos decidir isso juntos, porque isso vai afetar a vida de todo mundo, né? Então, é uma coisa que muitas mulheres, por exemplo, não aceitam, principalmente se tem uma vida, uma carreira, um trabalho, como eu, e acham que são donas do próprio nariz. Tudo bem, você tem que ter uma certa liberdade, mas essa liberdade não pode afetar a vida em conjunto com o outro, né? Então, a generosidade no sentido de eu também pensar no outro, sempre me colocar no lugar do outro. Eu fiz um videozinho curto que fez bastante sucesso aqui no Facebook, que é assim, ó, quando você casa, você não casa para ser feliz, você casa para fazer o outro feliz. Isso diz a respeito da tua generosidade, né? Muitas vezes a gente se sacrifica pelo outro. Mães têm muita facilidade em entender isso, né? Porque eu lembro assim de algumas situações que ficaram muito marcadas para mim em relação ao meu filho, e nessas horas eu lembrava da minha mãe, né? Por exemplo, teve um dia que meu filho acordou 3 horas da manhã, ele era pequenininho, com uma fome que não cabia nele, e ele queria comer um macarrãozinho lá com não sei o quê. E eu nunca tinha vivido aquilo, e assim, não era das que mais amava ir pro fogão, e ir para o fogão 3 horas da manhã fazer uma comidinha com meu filho me fez lembrar da minha mãe, assim, porque minha mãe sempre teve essa generosidade de cuidar da gente de uma forma que eu até aquele momento não tinha identificado em mim, né? Então, assim, tem relações que a gente precisa entender essa necessidade de ser generoso para com o outro, né? Monique aqui dizendo, ai Jesus, que defeito horroroso esse meu, quando vejo, comprei tudo que eu queria para casa sem consultar meu marido. Gente, isso é muito terrível. Principalmente se a gente não sabe administrar as finanças, né? Eu quero falar só sobre finanças um dia, porque é uma área que eu tenho aprendido muito, assim. Muitas vezes a gente se enrola em dívida, né? E o pobre do marido tem que se virar, se preocupar com essas questões, ou a gente mesmo, quando ajuda nas finanças também, e traz uma preocupação que não tem necessidade. Eu sempre brinco, eu lembro que eu falava com meu pai, quando ele ainda estava aqui entre nós, assim, eu posso ter casado com um homem que não é rico, mas ele me ensina o valor de cada centavo que eu ganho. E aprender a reconhecer isso e a compartilhar com o outro, né? E às vezes ter que ouvir o não do outro, porque até então eu sempre morei sozinha e sempre fui muito independente, eu fazia o que eu bem entendia. E eu pensava que a vida era feita disso, né? De a gente fazer o que queria e pronto. Mas o que a maturidade emocional nos traz é o entendimento de que tem coisas que você vai fazer que não é como você queria. E precisa ser assim, né? A Mari está aqui, acho que fazendo uma pergunta. Para viver um relacionamento saudável, é preciso que os envolvidos sejam saudáveis emocionalmente também. E quem consegue ser 100% emocionalmente saudável? Cara, 100% ninguém é. Só Jesus era, né? E ainda assim, alguns dos atos dele são incompreensíveis a nós. Mas a gente pode melhorar a cada dia. E quando a gente entende que esse é um caminho assim de construção e começa a ser um pouco mais generoso, não só com o erro do outro, mas com o nosso próprio erro, a vida junto vai ficando mais leve. Então, assim, é um processo. Tudo na vida é um processo. O importante é a gente não estacionar. O importante é a gente também não andar para trás, né? Não involuir, se é que isso é possível.
Mas acho que a gente tem umas recuadas de vez em quando, né? No comportamento e tal. É o mesmo efeito da dieta lá, né? Começa bem, daqui a pouquinho, quando vê, tá nos mesmos padrões de comportamento antigos, enfim. Mas é possível que um amadureça com o outro, né? Na medida que eu vejo o outro mudando, e aquilo vai provocar em mim uma mudança também, e vice-versa. É algo inevitável numa relação, tá? Sempre que a gente, e assim, uma coisa interessante de falar é que a gente tem uma tendência de cobrar muito do outro a mudança, mas muitas vezes a gente não entende que a mudança tem que partir de nós. O barato disso tudo é que quando a gente entende que parte de nós e a gente começa a mudar, sem que a gente perceba, o outro já mudou. Né? Quando a gente muda, gente, tudo ao nosso redor muda. Pode não ser na velocidade que a gente gostaria ou do jeito que a gente idealizou, porque um dos nossos problemas é criar muitas expectativas, é fantasiar muito, né? E muito das nossas decepções vêm por conta dessas fantasias que a gente cria, né? Dessas expectativas, às vezes, fora do padrão aceitável, vamos colocar assim. Ou em achar que o outro faria o que eu faria, enfim, essas coisas também dão um bom papo. Mas se eu não crio essas expectativas fantasiosas e se eu entendo que tudo é no tempo de Deus, eu vou vendo a mudança, né? E cada pequena mudança é um presente e vai te empolgando a querer continuar, e o processo vai sendo contínuo, e quando você vê, a vida está muito melhor e muito mais leve. Isso é lindo, é muito legal. Deixa eu ver aqui o que a Monique está falando. Graças a Deus não me enrolo, mas tinha o defeito de não guardar. Ah, pois é, veio a pandemia aí para me ensinar na marra. Eu tenho assistido muito a vídeos sobre investimento financeiro, né? E todos os vídeos, todos os canais, todas as pessoas que falam sobre isso, a primeira coisa que eles ensinam para a gente é que a gente tem que aprender a ter uma reserva de emergência, né? E quando veio a pandemia, eu pensei, caramba, se a gente tivesse aprendido isso antes e já tivesse essa reserva de emergência, quantas pessoas não estariam sofrendo hoje, né? Porque uma reserva de emergência, ela deve estar programada para durar aí uns 6 meses, né? Pensando num desemprego ou numa situação como a que a gente vive. E se nós brasileiros tivéssemos uma educação financeira diferenciada, nós teríamos essa reserva de emergência. E ela não é para rico, tá? Mesmo quem ganha um salário mínimo, mesmo quem ganha o que quer que seja, é possível a gente se organizar para ter essa reserva. O problema é que a gente não tem essa cultura, né? E aí a gente nunca tem reservado para uma emergência. Pelo contrário, a gente sempre está no déficit, gastando mais do que ganha. E esse é um dos grandes erros da nossa administração financeira. Mas aqui a maturidade emocional não é sobre esse tema. Vamos voltar para os relacionamentos saudáveis. Nos relacionamentos que são saudáveis, as pessoas ficam felizes quando outras pessoas são inseridas na relação. Então, eu faço uma amizade nova, essa amizade ela é bem vista, ela é abraçada, esse outro é abraçado nessa relação e agrega, né? Então, se a gente pensar naquela amiga mesquinha que fica bicuda, se você faz uma nova amizade, ela precisa rever isso aí, e você também, porque às vezes você entra no jogo dela e alimenta isso. Então, cuida, né? Quando o esposo ou a esposa não aceitam que ninguém entre nessa relação, tem coisa fora do lugar aí, né? Eles desejam ver o desenvolvimento do outro. Ah, o meu marido não deixa eu estudar. Gente, repensa isso, começa a desconstruir isso, né, nessa relação, porque todo mundo tem que crescer, né? Todo mundo tem que incentivar. Nós devemos ser incentivadores do outro, principalmente se esse outro é nosso próximo, né? Se você é aquele que só joga balde de água fria na relação com o outro, isso é muito complicado, né? Mas eu queria falar ainda, já vai para 10 minutos para acabar a live, um pouco sobre a assertividade, né? Eu trouxe um conceito aqui. A assertividade é a habilidade de expressar ideias, opiniões e sentimentos de modo a afirmar direitos sem violar os direitos dos outros. Ah, eu digo o que eu penso sem violar o outro. Eu dou a minha opinião sem agredir o outro. Eu me posiciono sem impor o meu posicionamento ao outro, né? Eu me coloco, mas eu respeito o outro na sua colocação também. Então, isso é importante de a gente perceber, e isso define um comportamento assertivo. Eu também tenho um vídeo sobre isso no meu canal do YouTube, tá? Oi, Patrícia. Ó, a Patrícia é a nossa convidada para a live, acho que é de quinta-feira, né, Patrícia?
sobre ser mulher cristã hoje em dia. Não é fácil, mas vai ser um papo assim muito bacana. Tenho certeza, a Patrícia é uma linda que começou a liderar um curso Mulher Única, que eu comecei a fazer, estava com desejo de fazer há muito tempo, mas depois do segundo encontro veio a pandemia, né, Patrícia? A gente está esperando até hoje para dar continuidade ao nosso curso Mulher Única, que é fantástico. Mas vamos lá. 10 minutinhos de live. Quais são as características de uma pessoa que é assertiva? Resgatando, assertiva é a pessoa que não é manipuladora e que não é manipulada, ou seja, ela não domina nem se deixa dominar. Ela estabelece relacionamentos saudáveis, tá bom? Ela constrói relações eficazes. Então, as relações que se constroem num comportamento assertivo são relações eficazes no sentido de te fazer bem, de somar, de não te trazer peso, né? De somar e multiplicar. Essa é a ideia. A gente precisa aprender a se cercar de pessoas assertivas, de pessoas que somem na nossa relação, de pessoas que estejam bem resolvidas, de pessoas que te ajudem a ir para frente, né? Que te impulsionem, que te agreguem, que se doem para você. É interessante a gente perceber que algumas pessoas são extremamente mesquinhas e não estão dispostas a compartilhar o que sabem, o que aprenderam, o que elas vão agregar numa relação, né? Muitas vezes elas vão querer subtrair de você, mas nunca dar, né, para você. E não que você tenha que estar em relação com alguém só para receber dessa pessoa, não é isso que eu estou falando, mas é sempre bom, né, quando uma relação traz ganhos. Ganhos no sentido de crescimento e desenvolvimento pessoal. Então, você precisa aprender a olhar para quem está ao seu redor. O Pablo Marçal vai dizer que você é a média dos 5 que você mais convive, né? Quem são os 5 que você mais convive? Como é que são essas pessoas? É mais ou menos o que define você. É uma teoria meio assim exagerada, mas é interessante da gente pensar. Com quem você anda se relacionando? Com que tipo de pessoa você se relaciona mais? E aí, nesses tempos de Covid, é interessante a gente pensar que muitas vezes os nossos relacionamentos, ou a gente tem trocado ideias com pessoas no mundo virtual, né? Essas pessoas podem não ser íntimas da sua convivência diária, mas são pessoas com as quais você tem se relacionado no sentido de aprender com elas. E isso aumenta o nível, né? Do seu desenvolvimento emocional. É interessante você pensar nisso. Então, assim, o que você tem assistido, né? O que você tem aprendido. Faz uma lista do que você aprendeu nesse período de quarentena. Gente, eu aprendi tanta coisa para poder colocar esse site no ar, para poder colocar essas lives no ar, para poder fazer com que o canal do YouTube cresça, para pensar no curso que eu quero oferecer, o livro que eu vou publicar mês que vem. Eu aprendi a mexer no Photoshop, coisa que eu não sabia. Eu aprendi sobre marketing digital, coisa que eu não tinha ideia de como é que funcionava. Eu aprendi um monte de outras coisas, assim, totalmente alheias e novas para o meu universo de interesse, né? Mas que eu precisei porque no momento eu não tinha condições de pagar alguém para fazer, eu tive que ir lá e fazer. Mas, assim, é importante a gente buscar, né? A aprender as coisas e se relacionar com pessoas que vão te dar esse caminho, te mostrar esse caminho e construir, né? Somar na relação com você. Uma característica de uma pessoa assertiva é que ela é transparente na linguagem e expressão das ideias e dos sentimentos. Lembra que eu falei na live passada, quem estava assistindo, que a pessoa que é manipuladora ou que é manipulada, ela é confusa na maneira de se expressar? Então, a que não é confusa tende a ser mais assertiva. Quando eu me enrolo muito para falar, de alguma forma eu estou querendo mascarar o que eu sinto, o que eu penso, né, o que eu quero, as minhas intenções. Quando eu sou assertivo, eu sou direto, eu sou claro, eu sou objetivo. E muitas vezes, pelo fato de nós não estarmos acostumados com esse tipo de pessoa, a gente se assusta. Né? Eu conheço muita gente que se incomoda um pouco com esse meu jeito de ser e de falar as coisas de uma forma muito direta, muito papo, né? Eu tenho exercitado sempre o falar em amor, né? O confrontar em amor, mas eu tenho essa coisa de ser meio sem filtro e falo as coisas na lata, porque eu aprendi que a gente não pode ter medo de ofender o outro, de perder a amizade do outro por falar a verdade, né? Porque se eu sei a verdade e o outro ou não sabe ou não quer enxergar,
talvez eu esteja na vida dele para ajudá-lo a se dar conta disso. E se eu não faço isso, mesmo sabendo que eu deveria, eu estou sendo passiva, né, diante dessa situação que pode ser libertadora e transformadora na vida dessa pessoa, que pode tratar o caráter dessa pessoa, que pode transformar a vida dessa pessoa. E aí, talvez lá na frente, um dia eu seja cobrada de não ter feito, de ter me anulado diante disso. Então, mais do que temer que essa pessoa fique brava comigo, eu temo passar pela vida sem cumprir meu propósito. Então, hoje, assim, eu sou muito tranquila em relação a as pessoas não irem muito com a minha cara, por exemplo. Antigamente eu ficava arrasada com isso, porque eu necessitava da aprovação do outro, porque eu não sabia quem eu era. Hoje, não que eu esteja com a minha identidade 100% resolvida, não estou ainda, acho que ninguém está. Mas hoje eu já tenho muito mais facilidade em chegar para uma pessoa e dizer assim: eu não gostei disso que você fez, não foi legal, não estou satisfeita com isso me deixou triste. E aí eu vou colocando as coisas. Ou será que você deveria fazer isso? Cuidado com isso. E de alguma forma, sem ser invasiva, sem me meter onde eu não deveria, mas às vezes até fazendo um pouco isso, talvez ser a pessoa que diga o que ninguém mais teve a ousadia de dizer. De novo, tem que ser em amor, né? Senão você se torna abusador também, né? E é complicado. Uma pessoa assertiva, ela exprime sem constrangimento as suas emoções. Gente, que exercício difícil. Chegar para o outro e dizer assim: eu estou triste por algo que você me fez, né? Sem levar para o outro essa culpa, sem que a expressão disso seja uma sentença na vida da pessoa, mas o simples exercício de dizer para o outro que aquilo fez mal, né? É importante a gente ser transparente com a gente mesmo, né? E com o outro também, a respeito do que a gente sente. E nem sempre vai ser alegria, mas muitas pessoas, inclusive, têm dificuldade de dizer que está feliz, né? Eu estou muito feliz em ver tal coisa em você. Isso que você fez muito bem para mim, né? Eu estou feliz com a sua vitória, eu estou feliz de ver você conseguir tal coisa, enfim. Minha mãe hoje mesmo comentou algo que deixou ela feliz e eu disse: eu fico muito feliz, né? Não lembro como é que eu respondi, mas assim, eu fiquei feliz com aquilo. E muitas vezes a gente fica e não expressa isso para a pessoa. Por quê? Se aquilo talvez seja transformador na vida dela, vale a pena você expressar a sua emoção, né? O assertivo ouve bastante para aprender, né? E procura entender a versão do outro, tenta se colocar no lugar do outro. Isso é importante. A gente já vai para o final da live, deixa eu dar uma corridinha aqui, não achei que eu fosse falar tanto, mas sempre falo tanto, né? O assertivo, ele diz não sem se sentir culpado, né? Pai e mãe aí que não sabe dizer não para o filho. Reveja, né? A gente precisa aprender a dizer não para os filhos. A gente precisa aprender a dizer não para todo mundo, né? Quando tem que dizer não. E a gente precisa aceitar o não do outro, né? Eu, por exemplo, não aceitava o não dos outros. Enquanto esse não virasse sim, eu não ficava em paz. E hoje é difícil, e meu marido, que não conseguia dizer não para mim hoje, diz com uma facilidade que às vezes eu me surpreendo e não gosto, mas eu aceito. E mesmo engolindo a saliva, né? Tem que aceitar, tem hora que a gente tem que aceitar. Mas faz parte, né? A gente precisa aprender a aceitar o não do outro, né? O assertivo, ele é ansioso por defender os seus direitos, ele quer se defender, mas ele também respeita que o outro defenda o seu lado, ele também ouve o outro lado, né? E ele considera essa questão. Ele tem um contato visual suficiente para demonstrar sinceridade. Lembra que a gente falou de contato visual na live passada? Isso é muito importante. E ele aceita declarar, explicar as suas intenções. A pessoa, quando não é assertiva, ela não se permite explicar muitas coisas, né? Porque ela quer impor. Se ela for explicar, ela vai se enrolar. E ela trata o outro com respeito, né? Se eu sou assertiva, eu trato o outro com respeito. Se eu não trato o outro com respeito, é porque eu tô querendo dominar, né? Ou eu não tenho noção do meu lugar e eu acabo sendo dominado, né? E querendo delegar ao outro a responsabilidade sobre tudo na minha vida. Gente, a gente está indo para o final da live. Eu queria agradecer muito. Se alguém tiver uma pergunta, manda para mim. Faz contato pelo chat, faz contato pelo Zap. Tem meus contatos aí. Dá uma olhada no meu canal, no meu site. É o meu nome, micaelaroberto.com. Ai, tanta coisa, mas façam contato, compartilhem, falem desse conteúdo. Estou preparando um livro e um curso fantástico. Conto com a tua participação, tá bom? Beijo no teu coração e até!